E aí, tagarelas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo de Pijama. E hoje nós temos um encontro muito especial. Eu trouxe duas pessoas fantásticas para conversar com a gente. Um assunto que não é muito falado aqui na internet, mas um assunto muito importante para a nossa vida diária com o Senhor, para a nossa intimidade com Ele. E hoje o nosso encontro é sobre a Lectio Divina, meditação cristã. E para esse assunto eu trouxe dois convidados muito especiais, a Thaís e o Guilherme. Sejam bem-vindos, gente, para o nosso encontro. Obrigada. Vocês podem se apresentar para a gente, falar um pouquinho de onde vocês são, quem é o Guilherme, quem é a Thaís, para a gente conhecer um pouquinho mais vocês. A apresentação é sempre um desafio, né? Porque o que eu destaco, o que eu recorto, né? Mas eu posso me apresentar como um peregrino em busca porque foi encontrado, porque foi amado, porque foi resgatado, e que cresceu, viveu na igreja evangélica a vida toda, mas eu acho que a minha fé foi preservada, foi guardada por Cristo, especialmente depois que eu encontrei essa espiritualidade contemplativa, porque eu sou propenso a uma racionalidade exagerada, e isso me colocava em conflito com a teologia, com a Bíblia, com a estrutura eclesiástica, e quando encontrei a espiritualidade contemplativa, eu pude experimentar um Jesus mais relacional, afetivo, que dialoga com ou toca em partes do meu ser que não são mediadas pela razão, eu não consigo controlar, em que eu preciso ser conduzido e não conduzir. Então, tem sido uma jornada deliciosa, e eu continuo aprendendo. Meu nome é Thaís, eu gosto de falar que eu sou uma filha amada esquecida, porque muitas vezes eu esqueço dessa minha filiação e eu preciso fazer. Então eu volto para isso. Eu sou uma filha amada esquecida, então isso me basta. E eu encontrei na Lectio uma conversão. A primeira vez que eu fiz Lectio, eu falei, uau, o que é isso? Eu cresci num contexto pentecostal, então eu tinha contato um pouco com a coisa do mistério, da mística, mas de um jeito diferente. Quando eu conheci a Lectio, eu posso dizer que eu me converti de novo e conheci um Jesus que eu nunca tinha conhecido em 20 e tantos anos de igreja. Então isso me ajuda nessa caminhada, voltar para esse encontro e voltar para esse lugar onde eu encontro um Jesus que eu não conheço ainda por inteiro, que sempre tem algo novo para me mostrar, me ajuda a me lembrar que eu sou filha amada e que é para esse lugar que eu posso voltar, que é para esse lugar que eu posso estar. Então eu cresci num contexto evangélico bem diferente do contexto do Gui, mas hoje a gente caminha um pouco com experiências e bagagens diferentes, mas a gente caminha nessa jornada de contemplação, vivendo experiências muito especiais. Então acho que é um pouquinho por aí. Gente, que delícia ouvir vocês se apresentarem. A gente geralmente, né, se apresenta, eu sou fulano, eu faço tal coisa, eu faço aquilo. E é bem isso, né? Eu tenho refletido muito sobre isso também, o quanto a gente coloca a nossa identidade naquilo que a gente faz, na profissão que a gente tem, mas o quanto isso é passageiro, né? E o quanto, na verdade, a nossa identidade precisa estar em Cristo e o quanto é importante a gente conhecer esse Cristo. Gostei quando a Thaís falou que é a filha esquecida. Eu acho que eu diria que eu sou a filha ansiosa do Senhor. Que volta e meia precisa ouvir. Paola, tu tá muito ansiosa. vamos acalmar o coração, aquieta o coração. E que bom que a gente tem um Deus que fala conosco,
né? E que quer justamente nos levar para esse lugar de intimidade com Ele, esse lugar onde o Guilherme falou que não é só o lugar da razão, né? Que não é só aquilo que eu penso sobre Deus, as formulações que eu tenho sobre Ele, mas é um conhecimento que vai além do cérebro, né? Um conhecimento que vai além da razão, mas que perpassa toda a nossa vida, toda a nossa existência. E isso, queridas, vocês que estão ouvindo aí o nosso podcast, isso tem a ver com essa espiritualidade contemplativa que o Guilherme falou, né? Uma espiritualidade que envolve toda a nossa vida e que contempla a presença de Deus, a voz do Senhor. E dentro dessa espiritualidade existem algumas práticas que a gente chama de disciplinas espirituais. E o tema do nosso encontro hoje é sobre uma delas que eu conheci não faz tanto tempo, acho que faz uns 4 anos, mas que eu voltei a praticar no ano passado, que é a Lectio Divina, que é o tema aqui do nosso encontro. Mas antes de a gente se aprofundar nesse tema, eu queria que vocês dissessem em poucas palavras assim pra gente, pra quem nunca ouviu o que é Lectio Divina, o que é, afinal, a Lectio Divina? Como que a gente poderia talvez traduzir essa palavra e entender o que ela é como uma disciplina espiritual? Literalmente quer dizer uma leitura espiritual, né? Uma leitura relacionada a Deus. Então, todo cristianismo cultivou, de alguma forma, algum tipo de leitura espiritual. Então, a gente consegue traçar essa prática ao longo de toda a história da igreja. No entanto, lá pelo século XII, XIII, um monge sistematizou uma forma que para ele era interessante de fazer essa leitura, e ele estabelece degraus ou fases de leitura, da qual, nesse processo, Lectio é a primeira. Hoje, depois, passados os 800 anos, a gente tem mais degraus, porque a gente não vive uma vida monástica. Então, a gente não está sempre pronto para começar a ler a Bíblia. É muito engraçado isso, né? Mas a Bíblia não é um livro que eu posso abrir e começar a ler. Quer dizer, eu posso, mas... Não estou pronto para isso. Eu não necessariamente estou presente, eu não necessariamente estou atento, estou aberto, como um monge normalmente estaria, né? Então, a gente tem alguns passinhos antes da leitura que a gente foi desenvolvendo. A gente, que eu digo, é o cristianismo, né? Que a gente foi desenvolvendo, e alguns passos depois, para ter o melhor aproveitamento possível com essa leitura. Cada grupo cristão faz de um jeito diferente. A gente tem um jeito que a gente aprendeu com os nossos mentores, que aprenderam com os mentores deles, e assim por diante. Mas, basicamente, é essa leitura espiritual, que, no final, resulta em oração e ação. A gente poderia dizer, né, talvez, que é uma leitura devocional da Bíblia. Não poderíamos dizer assim? Eu gosto da diferenciação que o Richard Foster ele traz como a diferença entre uma leitura devocional e uma leitura de estudo, né? Então ele coloca assim que a leitura de estudo é quando eu analiso a Bíblia. Então tem toda a parte de interpretação e é uma parte mais exegética, né, da Bíblia, que ele também coloca como uma das práticas, né, das disciplinas cristãs. Mas ele coloca a meditação, ele coloca essa leitura também devocional, ou seja, é onde eu mais degusto a palavra, aonde eu mais estou ali para ouvir a palavra e não para analisar a palavra, né? Não para ficar vendo todo e esmiuçando o texto, mas degustando o texto, né? Faz sentido isso, Guilherme? Para mim, Paola, é a diferença entre você contemplar um passarinho voando, um passarinho no ninho, cantando, parado na árvore, ou você pegar esse passarinho, abrir, dissecar, analisar os órgãos, botar num microscópio e estudar. Então, para mim, estudar e eu gosto de estudar, tal, mas estudar para mim é isso, é lidar com um passarinho morto, aberto em cima de uma mesa
e investigar, que é uma coisa incrível, né? Como é que um passarinho voa, como é que esses órgãos trabalham, isso tudo é incrível. Mas a contemplação do passarinho voando, do passarinho no ninho, dele cantando, isso toca em outras partes minhas e é isso que eu quero fazer a vida toda. Eu posso parar de vez em quando para estudar o passarinho, mas o que eu quero fazer a vida toda é contemplar ele voando, ele no seu ninho e ele glorificando a Deus na sua vida, né? Então acho que essa para mim é a diferença entre olhar para a palavra de forma contemplativa ou de forma analítica. É que a Lectio chama a gente para ter contato com os nossos sentimentos, né? Então a gente olha para o texto, mas com os sentidos aguçados. Então a gente percebe o que essa palavra causou no nosso coração, a gente para ouvir. Então a gente vai para esse momento de um jeito muito mais com o coração do que com a razão. Então a Lectio chama a gente para trazer o coração para esse momento, que é uma coisa que a gente às vezes perde um pouco de vista, porque a gente não está muito acostumada a entrar em contato com os nossos sentimentos. Então, o que essa palavra me causou? Me fez sentir raiva, porque às vezes acontece. Me fez sentir tristeza, me fez eu me sentir amada, fez eu me sentir, sei lá, desprezada, desamparada. E isso acontece na Lect, porque a gente chega cheio de coisas dentro do coração, borbulhando de emoções e de sentimentos que muitas vezes a gente não presta atenção durante o dia, né, na vida agitada e tal. E a Lectio traz essa oportunidade da gente olhar para esses sentimentos e a palavra vai revelando isso. Então, se eu vou para a razão, eu fujo dos sentimentos, eu fujo do que está acontecendo dentro de mim. Uma coisa que eu gosto muito de fazer na Lectio é começar a Lectio e perguntar para mim mesmo o que está no meu coração. E eu levo isso para Jesus, de alguma forma. Então, isso me ajuda a acessar esse outro lado, que não é o lado que vai analisar o texto, que não é o lado que vai falar, nossa, mas esse versículo está em qual Tradução. Em qual tradução, em qual livro, tá? Em qual contexto? Quem que tá falando isso aqui? Porque para quem nasceu na igreja, isso é muito comum, né? A gente, o Gui, até mais que trabalha na sociedade bíblica, lida ali com os textos diferentes em todo o tempo, eu acho que puxa muito isso, mas isso aqui será que é o quê? RA, NA, NVT, NTLH? Então, essa razão fica de fora nesse momento, né? Então, acho que a Lectio puxa para esse lado do sentimento, para o coração. No entanto, que a gente acaba a Lectio com uma oração que a gente tenta trazer poesia, metáfora, que é para aguçar esse lado direito do cérebro. Uhum. Isso que é muito legal, né? Eu ouço de vez em quando também um pouquinho vocês com o Osmar, né? O Osmar Ludovico, que é o mentor de vocês, né? E ele trouxe bem isso, né? Sobre ser o lado direito do cérebro. A gente está muito acostumados hoje a viver nessa intelectualização, como a gente falou, mas a não degustar, a não trazer os nossos sentimentos. E uma coisa que ele falou, porque eu estava ouvindo um pouquinho de vocês falando sobre esse assunto antes de a gente conversar aqui, que me chamou muita atenção, é que a Lectio é uma prática encarnada, né? E que a espiritualidade cristã é uma espiritualidade encarnada, ou seja, que tem a ver com o todo da nossa vida. Então eu não preciso deixar de lado a minha raiva, os meus sentimentos, né, Thaís, como você falou aqui, mas eu trago isso diante do Senhor, eu trago a minha vida diante do Senhor, né? Não é uma espiritualidade onde só eu estou buscando, eu brinco assim, né? Às vezes a gente quer tanto contemplar o céu e buscar o Senhor no céu, mas esquece que o nosso Deus se encarnou, né? E que ele tá interessado na nossa vida diária, no chão da nossa vida, com toda a nossa existência. Então é trazer tudo que somos diante desse Deus e estar diante da presença de Deus, né? E eu acho que a Lectio Divina, essa prática, né, que nós poderíamos também dizer que é uma prática de meditação cristã, né? Ela nos ajuda para mim, né? Vou falar agora bem pessoalmente falando, ela me ajuda
a organizar os barulhos da minha mente, que são muitos, numa vida agitada, né, numa vida corrida, organizar esses barulhos da mente e ouvir a voz de Deus, né? Ouvir a voz do Senhor falando comigo na realidade da minha vida, né? Na realidade, muitas vezes, das minhas dores físicas, emocionais, contemplar a presença nessa realidade, né? E para quem está nos ouvindo aqui, vamos explicar para eles como é que é feito a Lectio, quais são esses passos que vocês aprenderam a fazer para elas entenderem um pouquinho melhor o que a gente está falando aqui? Na prática, não vou falar dos passos exatamente que o Gui colocou, mas vou falar como a gente faz. Então, a gente começa com 10 minutos de silêncio. Nesses 10 minutos, eu vou aquietar meu coração, eu vou perceber o que tem nele. A gente costuma, às vezes, usar uma imagem de ovelhinhas muito loucas pulando e a gente vai pastorear essas ovelhas que são os nossos pensamentos. Então, legal, vocês existem, eu não lavei a louça que eu precisava lavar, eu não paguei o coisa que eu tinha que pagar hoje, eu esqueci, eu não consegui terminar de fazer aquilo que eu precisava no trabalho. Então, ok, eu vou aceitar esses pensamentos, vou acolhê-los e falar, ok, vocês existem, são legítimos, são importantes, mas agora eu não vou lidar com vocês. Nesse primeiro período de silêncio, a gente tenta aquietar, mas sem brigar com esses pensamentos e com essas coisas que estão dentro da gente. Quando a gente briga com eles, eles ganham a gente. Então eu vou ficar matutando aquilo. Então se eu só aceito e falo, ok, é isso, mas agora não, eu vou apaziguando esse borbulhar de coisas que existem no meu coração e na minha mente quando eu vou me aquietar. Então a gente faz esse primeiro bloco de 10 minutos de silêncio. Eu gosto muito, pá, de usar a imaginação. Tem muita gente que usa, tem gente que não gosta, mas eu gosto de me imaginar num lugar. Eu tenho um lugar aqui pertinho de casa, que eu sou apaixonada, e eu sempre me levo para lá na imaginação. Então, tem um morro que eu gosto muito, que tem uma vista linda, e eu gosto de chegar nesse lugar lá embaixo. Então tem que subir uma ruazinha para chegar no topo desse morrinho e ter essa vista bonita. Então eu gosto de chegar, de me imaginar lá embaixo e sempre carregada de coisas. Então eu me imagino mesmo com uma mochila pesada, com coisas que eu preciso carregar. Eu, por vezes, estou com a Aurora no colo. E aos pouquinhos eu vou deixando essas coisas no caminho para que eu consiga chegar nessa vista e lá eu encontro Jesus. Então, nesses primeiros 10 minutos, eu uso esses recursos, o Gui tem os recursos dele, a gente vai usando isso para poder aquietar e realmente pastorear os pensamentos. Depois desses 10 minutos, a pessoa que está combinada ali, se você está fazendo sozinha, você mesmo vai ler o texto. Se você está fazendo em grupo, que é muito legal, a pessoa que está responsável ali, ela vai ler um versículo 3 vezes, pausadamente, com calma. E no segundo bloco de 10 minutos, a gente vai perceber o que esse versículo, o que esse texto está falando no nosso coração. Então, eu começo a perceber o que reverberou em mim. Eu não faço essa análise racional do texto, né? Mas eu deixo esse texto me penetrar. É como preparar a terra para receber uma semente. Então eu começo a perceber o que esse texto falou comigo, que palavra que me ganhou, porque às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase, às vezes não é nada. Às vezes o Espírito vai falar quando você nem sabendo o que a pessoa leu. Então acontece. Nesse segundo bloco, a gente vai percebendo mesmo o que essa palavra está dizendo pra gente no nosso coração. E comigo já aconteceu muitas vezes de nesse período de 10 minutos, segundo bloco de 10 minutos, eu não aconteceu nada. Eu falei, ok, Deus, não ouvi, nada aconteceu. E na hora que eu vou escrever a minha oração, faz plum. E às vezes, realmente, outro dia eu fiz uma lectio, eu tava muito cansada, a Aurora não tinha dormido bem, eu tava exausta.
E eu tinha um grupo que eu não queria desmarcar, porque tinha outras pessoas que estavam envolvidas, né, e tal. Eu fui fazer a lecture, menina, a minha cabeça pescava, assim, ó. A pessoa leu o texto que eu nem sei o que a pessoa leu. Eu sei que a hora que ela falou, podemos abrir os olhos, eu falei, gente, o que aconteceu? A minha oração foi sobre o meu cansaço. Não só o cansaço físico, mas conforme eu fui escrevendo, eu fui entendendo que tinha um cansaço emocional, um cansaço físico, que eu tinha coisas no meu coração que eu podia trazer para Jesus sem ter nada a ver com o texto que a pessoa leu. Então isso é normal, acontece. Então a estrutura que a gente faz é mais ou menos essa: 10 minutos de silêncio, a leitura do texto 3 vezes, mais 10 minutos de silêncio, e depois a gente escreve uma oração em resposta àquilo que a gente viveu, aquilo que Jesus falou com a gente, enfim. E acho que essa noção da oração como resposta, gente, isso mudou muito a minha forma de pensar a oração, né? Na verdade, não é nem pensar a oração, é de viver a oração, né? Porque muitas vezes eu tô apaixonada pelo autor Henry Nouwen, né? Estou lendo muitos livros dele. E num dos livros dele, O Caminho do Coração, ele fala sobre essa nossa dificuldade de orar, porque também a oração, muitas vezes, a gente intelectualiza, né? E a gente, é aquilo, e agora eu tenho que falar com Deus, o que eu vou falar, como eu vou falar, quais são as palavras que eu vou usar, mas a gente só pode falar com Deus porque Deus fala, né? E poder perceber um Deus que fala conosco e entender a oração como resposta, nossa, para mim tem mudado muito também essa questão dessa intimidade com o Senhor. E é bem como a Thaís falou, às vezes a gente não ouve, mas poder também levar isso em oração, né? Ó Senhor, eu não te ouço porque eu tô cansada, me ajuda no meu cansaço. E elevar a nossa vida, é tirar um pouquinho aquela noção que a gente tem, um pouquinho. Acho que às vezes a gente carrega um fardo assim do que eu preciso falar para Deus, como eu vou falar para Deus e lembrar que o Senhor está presente e Ele quer ouvir o que está acontecendo agora na nossa vida, né? E acho que uma coisa que para mim também ajudou muito nessa prática da Lectio é que a gente tem vivido tempos muito acelerados, né? A nossa agenda é super corrida, os nossos dias são corridos, e eu chamo isso dos barulhos diários, né? Dos barulhos da nossa rotina, que muitas vezes fazem com que, além de a gente não ouça a voz de Deus, a gente não pare para se auto-perceber e praticar a presença, né? De entender o que está acontecendo comigo agora, quais são os sentimentos que eu estou vivendo, que parece que a gente está engolindo esses sentimentos porque a gente tem que dar conta de tanta coisa que a gente não tem tempo nem para se perceber, quem dirá se perceber na presença do Pai, né? E de levar isso diante dele. Então, para mim, a prática da Lectio tem sido muito isso, é desfrutar desse presente, que é literalmente o presente de Deus para nós, né? Contemplando a sua presença. Eu gosto também, Thaís, quando tu ensina para nós, né? E tu fala para nós que a prática da Lectio é acessar essa presença. Né? Você pode contar um pouquinho isso pra gente? O que é isso? Porque Deus sempre está presente, mas a gente não tá, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu cresci nesse contexto pentecostal, né? Então, para mim, a presença de Deus era aquele mover muito alvoroçado, né? Então, tinha que ter língua estranha, tinha que ter um mover de movimento e fala. Ok. Barulho. Isso, é a melhor definição. E aí, quando eu conheci a Lectio, e eu vi assim, a primeira vez que eu fiz Lectio foi com o Gui. E é uma coisa interessante, eu sempre lembro a data da minha primeira Lectio. Então, eu fiz minha primeira Lectio 14 de novembro. Então, esse mês vai fazer 5 anos. E eu sempre lembro dessa data com muito carinho, assim, porque realmente foi muito importante para mim. E quando eu ouvi o Gui falando da Lectio pela primeira vez, ele falou, olha, Deus está sempre presente, quem não tá somos nós. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, que coisa. Porque no meu contexto, isso fazia sentido, mas ao mesmo tempo não fazia. Então eu fui me dando conta que, assim, real, Jesus está aqui, o Espírito está aqui, Deus está aqui. Mas eu
por muitas vezes, não tenho consciência dessa presença. É uma filha esquecida. Isso. Eu sou a filha esquecida, então vai me lembrando disso. Mas não só para o momento da Lectio, me lembra para os momentos diários. Então, se eu tô fazendo alguma coisa aqui na cozinha, eu falo, ok, o espírito tá aqui. Às vezes eu brinco que eu preciso de uma iluminação do espírito para saber o que eu vou fazer de jantar. Então, que eu vou abrir a geladeira e o espírito vai revelar, porque o espírito tá aqui. Então, essa presença, ela é real. E eu que preciso estar atenta para ouvir, para prestar atenção, para entender. Então, a Lectio é isso. Jesus está aqui. Ele está me chamando para uma conversa. O que eu acho legal é assim, não é que Jesus está me chamando para eu sentar e ouvi-lo. Isso acontece, mas ele também está me chamando para me ouvir. Ele tem interesse no que está no meu coração. Então, essa Lectio, essa meditação cristã, eu gosto mais da meditação cristã, que fica mais palpável, né? Fica mais próximo da nossa vida. Do nosso contexto, né? Isso. Ela chama a gente para isso. Ok, Jesus está aqui, ele quer me ouvir, ele quer que eu ouça ele. Então, essa presença, ela é real. Quando você fala que a Lectio é um processo de encarnar, né? É isso, o espírito, ele age no mundo que a gente está. O espírito age aqui, no meu contexto. Ele age na minha rotina aqui com a Aurora, quando ela não está dormindo. O espírito está agindo ali. O espírito está agindo quando eu estou sentada à mesa, partilhando. Então, todos esses momentos são momentos de desfrutar de presença de Jesus. A Lectio é um deles, que eu desfruto no silêncio. Eu acho que a Lectio me treina para perceber essa presença nos outros momentos. Eu ia dizer isso, eu percebo a Lectio como esse treino de a gente ouvir com o coração, né? Esse treino também de guardar a palavra. E eu gosto muito do salmo que diz, né, Senhor, guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti, né? O guardar a palavra no coração, não só como algo que eu sei recitar o versículo, mas é algo que ressoa na minha vida, né? Então é algo que ressoa no meu dia a dia. E aí, para mim, eu gosto muito da parte ali da oração, onde a gente escolhe, então, a frase, né? Isso também é uma coisa bem legal, gente. Depois de a gente fazer a oração, você pode sublinhar a frase que te marca ou a palavra que te marca. E isso a gente chama em alguns lugares, não é em todos os contextos, né? Mas de oração do coração. E aí, essa oração do coração eu muitas vezes vou repetindo durante a minha semana. Então, eu escrevo ela num papelzinho, num post-it, para eu não esquecer, porque eu também sou uma filha esquecida e ansiosa. Então, né, escrevo aquela frase e muitas vezes aquilo é a minha oração, sabe? E estar aprendendo que a vida com Deus ela pode ser simples, também em palavras simples, em questões simples, tem reverberado no meu dia a dia, na minha rotina. Então, acho que a Lectio tem esse treino de a gente abrir os olhos do coração para nossas vidas, né? De enxergar as coisas também na perspectiva de Deus, né? Da palavra de Deus. E que especial é isso, né, gente? Que especial é poder trazer isso para nossa vida, né? E eu queria também fazer mais uma pergunta aí para vocês. Gui, como é que você conheceu a Lectio? Fala pra gente um pouquinho da tua experiência. Como é que você conheceu a Lectio? Há quanto tempo você pratica, né, a meditação cristã? E eu queria também pontuar aqui nesse episódio um pouquinho da diferença entre a meditação cristã e as meditações orientais, muitas vezes, porque eu vejo que às vezes nós cristãos, que viemos desse contexto bem evangélico, a gente falou aqui, a gente tem um certo preconceito no primeiro momento com essa prática. Eu confesso para vocês que eu, no primeiro momento, tive um certo preconceito, assim, como assim eu vou ler a Bíblia sem analisar o texto? Aquele medo, assim, de, tipo, tirar a Bíblia de contexto e todas essas questões, né? Mas, gente, não é isso. É muito especial mesmo. E eu queria ouvir um pouquinho o Guilherme e a Thaís sobre esse assunto. Para mim, começou sem muito aviso. Eu fiz um processo processo terapêutico com a Isabelle Ludovic, que é a esposa do Osmar. Que é maravilhosa. Maravilhosa. Quem
puder, conheça a Isabelle, eu recomendo. Osmar também é maravilhoso. Sim. Mas a Isabelle é uma voz importante feminina nesse universo. Eu acho que seria legal a gente deixar também aqui nesse episódio, gente, vou fazer um parênteses, para vocês conhecerem a Contemplatio, que é, né, a Thaís e o Guilherme trabalham na Contemplatio, vocês podem falar um pouco mais, mas assim, quero já deixar um parênteses para vocês conhecerem a Contemplatio, que faz todo esse processo aí também de mentoria espiritual, retiros espirituais, que é com a Isabelle e com o Osmar, né? Então, vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês conhecerem esse ministério muito importante, que ano que vem eu vou pro retiro, gente, com vocês. Uhul! Que bom. Então, nesse processo, ela falou, bom, agora nós vamos fechar os olhos. E foi. Não explicou nada. E aquilo foi incrível. Eu falei, Isa, onde é que eu consigo mais? Eu gostei demais. Onde é que eu procuro, né? Me dá referências. E aí começou um relacionamento que, né, dura até hoje e nunca mais... Isso tem o quê? Uns 9, 10 anos? Tem uns 10 anos. E a gente nunca mais desgrudei deles, e eles me acolheram assim na vida deles, né? E aí fui experimentando. E eles tinham um grupo de Lect na casa deles, eles moravam aqui no Brasil na época, e frequentava esse grupo e fui aprendendo com eles esse caminho e descobrindo que isso é um universo, né? Que tem muitas práticas diferentes, não é só a meditação cristã como a gente pratica, tem diversas outras. Uma delas, que eu estava lembrando agora, é a prática da presença, que é só dar-se conta dessa presença de Deus, e como isso está um pouquinho, né, na nossa meditação também, mas como você se dá conta disso, sacraliza o resto, né? Deus tem muito dessa dinâmica da parte pelo todo. Então, quando ele quer santificar a humanidade, ele escolhe um povo e trabalha com esse povo, para esse povo ser bênção para as nações. Então, a mesma coisa com a gente tem um momento de se dar conta da presença e essa parte santifica o nosso todo e a gente vai olhar o mundo de forma encantada, né, no sentido de que Deus está ali. Preciso tirar as sandálias, que eu estou pisando num lugar santo, né? Tem um poema que eu gosto bastante, que a poetisa fala que toda a sarça está ardendo, mas só quem tem olhos para ver tira as sandálias. Então, dar-se conta disso é uma coisa importante. E o que você falou da diferença das práticas orientais, porque muitas vezes a prática oriental cultiva o vazio, e que no cristianismo o ato de esvaziar é sagrado também, né? A kenosis, o esvaziamento de Cristo, é sagrado, mas não fica vazio, né? Não se cultiva um vazio, tem uma presença, tem a gente enche a casa, não deixa a casa vazia. Então, nisso difere bastante das práticas orientais, né? E claro, tem muitas outras implicações. A própria invocação da presença de Cristo, né? De focar em Cristo já diferencia absolutamente de qualquer outra prática que não seja cristã. Que é legal falar assim que algumas práticas meditativas a gente esvazia. Aquela coisa que eu falei da gente pastorear os pensamentos, a ideia nas outras é que a gente tire esses pensamentos da cabeça e fique num lugar vazio. Não, a Lectio, ela chama a gente para integrar. Então, a gente está divididinho, né? Então, um pensamento ali, outro pensamento aqui, outra coisa aqui. Integra. Ok, acolhe tudo, abraça tudo, é isso aqui. Eu sou essa pessoa aqui. A meditação cristã, essa presença me chama para esse integrar de quem eu sou, para me deixar íntegra. E aí nisso que Jesus, o Espírito atua. Então eu abro espaço, não é que eu esvazio. Eu pego tudo que está aqui e falo, peraí, deixa eu dar uma organizada aqui, que é o silêncio, e aqui a presença, eu pego esse espacinho e falo, Deus, é esse espacinho aqui que eu tenho. É o que eu consigo nesse momento. Então, acho que tem essa relação.
Quero ler uma citação aqui, que acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que diz assim, é uma citação de Dietrich Bonhoeffer, um teólogo luterano, pastor luterano, né? E ele diz assim, ó, assim como você não analisa as palavras de alguém que você ama, mas as aceita como lhes são ditas, aceite a palavra das Escrituras e guarde-as no coração, como fez Maria. É só isso. Isso é meditação. Uhum. Sabe? Eu achei fantástico essa citação dele. E aí lembrei, né, do texto onde fala, né? Maria guardava no coração. E quantas vezes a gente quer, né, ler um monte de coisa, mas nem guarda no coração. Mas o salmista diz, né? Guardei tua palavra para não pecar contra ti. Então, como eu vou praticar isso na minha vida se eu não guardar no coração? Olha só, gente, a gente agora tá com uma convidada especial aqui que chegou no podcast. Seja bem-vinda, Aurora. E a Aurora, gente, ela ganhou uma música, né, gente? Vocês fizeram uma música para ela sobre a respiração, não foi? Conta um pouquinho pra gente dessa música. Tem uma linha do judaísmo que acredita que o nome de Deus, que a gente por vezes chama de Yahvé, Jeová, Javé, ele na verdade não deveria ser pronunciado, ou não é possível pronunciá-lo. E realmente a gente vocalizou, né, o nome ao longo do tempo, porque ele não tinha vogais. Então, essa linha do judaísmo acredita que a maneira de pronunciar o nome de Deus deveria ser uma respiração. Não sei se vai dar para ouvir aí, mas quando você inspira, faz um A, mais ou menos, e quando você solta, seria o que a gente pode chamar de Yahvé, né, ou de Jeová. Isso significaria que o primeiro fôlego de alguém, quando nasce, é um louvor a Deus, uma invocação do nome de Deus, e também o último suspiro. E no intervalo dessa vida também, cada respiração, eu estou invocando o nome de Deus. Então a gente quer que a Aurora cresça sabendo disso e valorizando cada respiração como uma invocação do Deus que sustenta a nossa vida. Glória a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor, né? Lembrei deste salmo. Isso. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Gente, que fantástico. Eu acho que a gente podia ir. Olha só, gente, a Aurora tá dando tchau. Acho que a gente poderia passar horas aqui conversando com vocês. É tão bom poder ouvi-los, é tão bom poder aprender com vocês. Mas eu queria, para a gente não se delongar muito aqui no nosso episódio, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente, terminassem assim com uma palavra de incentivo para quem quer conhecer e praticar a Lectio. Quais são os caminhos, o que a pessoa precisa fazer, o que ela precisa procurar, para a gente deixar essa instrução aqui e a gente também poder trazer pessoas para conhecer, né, esse lugar da presença. Assim, falar sobre fazer Lectio é como falar sobre andar de bicicleta. Eu consigo falar sobre, consigo dar dica, consigo falar como eu ando, mas cada um vai precisar subir na sua bicicleta, tentar cair, ralar o joelho, até encontrar o seu equilíbrio. Então, o bom é, todo mundo já tem sua bicicleta. Legal. Você já tem o necessário para isso acontecer. O desafio é colocar-se nesse modo de vou fazer, deixa eu experimentar. Então pode ser frustrante, pode ser desafiador, quem não está acostumado a fazer silêncio, o silêncio pode ser ameaçador. E até interessante você se dar conta de como você recusa, às vezes, esse lugar de silêncio, esse lugar do encontro. Muitas vezes eu quero, mas não quero. Como é que eu lido com essa ambiguidade dentro de mim? Eu levo essa ambiguidade para Jesus e falo, Jesus, eu não quero orar. Jesus, eu não quero te ouvir, não quero te encontrar hoje. Eu posso carregar e levar isso até Jesus, né? Então, a boa notícia é que todo mundo já tem essa bicicleta. O modo como a gente faz é esse que a Thaís contou, 10 mais 10, e um versículo lido 3 vezes no meio.
Até hoje eu não achei um jeito melhor de fazer. Tem gente que põe música, tem gente que faz não sei o quê. Eu não, para mim, não, não achei nenhum outro jeito melhor. Talvez com mais tempo. Às vezes dá 10 minutos e eu falo, Deus, eu não tô pronto ainda. Calma, peraí, preciso de mais tempo. Porque ainda não deu, não consegui me centrar. Mas o bom é fazer. É importante ter papel e caneta para você escrever essa oração. Escrever com papel e caneta exige outras áreas do cérebro, outras conexões, te compromete de uma forma muito diferente do que escrever no celular, e você deixa um registro importante para você poder voltar. E muitas orações não podem te acompanhar durante uma vida inteira, porque você não esgota, né? Você não resolve ali. Então você pode ficar com ela um tempo. A gente basicamente faz o contrário do que Jesus mandou fazer, né? Jesus mandou não orar em público coisas altas, assim, em voz alta, para aparecer e para ser ouvido. Uhum. Ele mandou ir para o quarto para ser visto por Deus. Então, a gente faz basicamente o oposto. Então, esse é um caminho, eu encorajo todo mundo realmente a procurar, e é um caminho para a vida toda, né? Eu reforço essa coisa do caderninho, porque, como eu falei que eu volto para essa data da minha primeira lecture todo ano, eu tenho aqui os meus caderninhos e eu tenho a minha primeira oração na lecture. Então, é muito legal eu poder ir lá, olhar, revisitar, ver como eu estava, ver o que Jesus fez, o que aconteceu comigo nessa história toda, nessa trajetória toda com Jesus de silêncio. Então, eu acho que é legal. Outra coisa é que eu, quando faço sozinha, eu não me apego ao tempo. Eu sento, faço o silêncio que dá, e a hora que eu sinto, ok, tô pronta, eu leio. Às vezes vai 20 minutos, meia hora, às vezes vai 8. Então, acho que tem essa liberdade, assim, né? De ir se percebendo. Eu acho que isso também é legal. De ir prestando atenção em como a gente tá. E falar, ok, agora eu acho que não tô resolvida, não tô 100%, mas acho que agora eu tô pronta. E tem hora que fala, não tô pronta e não vou ficar pronta, então eu vou ler mesmo assim e vamos ver o que dá. Então, não se apegar muito, às vezes também ajuda. Eu gosto mais do formato, eu sigo mais o formato do que o tempo em si. Só o segundo bloco de 10 minutos que eu procuro seguir pelo menos 10 minutos para me dar tempo de ouvir Jesus mesmo. Assim. Eu acho que isso é bem importante a gente falar, né? Que não é para se apegar. Eu acho que às vezes a gente tem essa coisa assim meio perfeccionista, né? Ah, eu preciso de um lugar sozinha, não pode ter barulho, porque senão eu me distraio. Gente, é assim mesmo. A nossa vida é assim, né? Então, por exemplo, eu geralmente pratico a Lectio em casa. Eu encontrei um lugarzinho que é um pouco mais confortável. Isso é importante, né? Ser um lugar confortável. Mas não tem problema se fazer em pé também, né? Tipo, não é um jeito único e específico, né? Mas eu gosto de fazer, então, sentada, faço no meu quarto. Mas eu, geralmente, no meu quarto, eu moro em apartamento. Então, tem muito barulho em volta. E embaixo, muitas vezes, tem uma academia. Então, fica assim, ó, uns bum, bum, bum. Eu tô em silêncio, mas em volta tá barulhento. E a vida é assim, né? Tipo, eu acho que é isso, experimentar e perceber como a vida é, né? Não é um lugar, acho que isso é bem importante de falar, gente, não é um lugar idealizado. A gente tem que tirar isso, assim, da nossa mentalidade também no relacionamento com Deus. O Senhor não nos leva para um lugar idealizado. O Senhor nos leva para um lugar real, na nossa vida real, no nosso cotidiano que é real, é a realidade da nossa existência. Não é um lugar idealizado, um lugar, né? E eu penso muito no céu dessa forma. O céu, ele não é esse nosso lugar idealizado que a gente tanto muitas vezes pensa, mas ele será um lugar muito real, aonde experimentaremos em plenitude daí a presença de Deus, onde os barulhos
ao redor não vão nos atrapalhar, né? Onde nós teremos a plenitude da presença de Deus. Mas eu acho tão magnífico entender que já aqui e agora o Senhor nos leva para esse lugar que é real, né? Um lugar real, com as nossas dificuldades, com os barulhos ao nosso redor. E essa coisa de lutar com os pensamentos, né? Muitas meninas que praticam comigo, e a gente faz a prática da Lectio Divina no Papo de Pijama, elas às vezes falam, ai, Paula, eu tenho muita dificuldade de me concentrar, parece que eu não consigo. Eu digo, é assim mesmo, no começo é difícil mesmo. Tem vezes que eu não consigo me aquietar e eu tenho que dizer, Senhor, a última que eu fiz esses tempos, eu não consegui me aquietar. E a palavra ainda que eu tinha escolhido, assim, meio, né? Fui lá, peguei, era a palavra do papo de pijama já, era aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu falei, tá bom, Deus, eu entendi. Eu preciso, mas eu não consigo, né? Eu preciso, mas eu não consigo, então me ajuda, porque eu não consigo. E acho que isso é tão especial, tão importante. E eu quero agradecer muito a vocês por transbordarem pra gente tanto conhecimento e trazer um pouquinho, né? Porque é só um pouquinho mesmo do que é a Lectio, mas agradecer de coração pela disposição de vocês estarem aqui comigo e abrir esse tempo para a gente conversar. E eu quero agradecer também a Aurora, que está aqui fazendo uma participação com a gente, que deixou o papai e a mamãe participar com a gente. E que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue abençoando o ministério de vocês. E, gente, se você quiser conhecer um pouco mais das práticas da espiritualidade cristã, eu vou deixar o link também do Instagram do Gui, do Instagram da Thaís aqui. A Thaís também tem uma prática incrível que ela faz, manual, com as suas louças. É Aconchego o nome, né, Thaís? Isso. Aconchego é uma loja de roupa de mesa, mas que a proposta é chamar todo mundo de volta para essa cultura de sentar à mesa. Uma das coisas que eu falo, pai, que a Lectio me ensina a ouvir não só Jesus, mas o outro. E ouvir a mim também. Então, nessa dinâmica, eu me chamo para sentar à mesa, eu sozinha, para eu aprender a me ouvir, aprender a ouvir Jesus. E aí, assim, eu consegui ouvir o outro, os que estão comigo em casa, e aí eu vou estendendo, né? Os amigos, os parentes e tal. Então, a Aconchego tem esse objetivo de chamar as pessoas para essa cultura da mesa e estarem à mesa presentes e se perceberem, perceberem o outro, abrir espaço em si para o outro. Então, é um pouquinho por aí. Incrível. Eu vou deixar a descrição aqui na descrição para vocês conhecerem o Instagram deles, conhecerem também a Contemplatio, que a gente falou aqui, e conhecerem o aconchego aí, que também, isso também é prática da espiritualidade cristã, né? O sentar-se à mesa. Como Jesus se sentou à mesa com seus discípulos, quantas refeições Jesus fez, né? E que bom que a gente também pode praticar isso hoje, né? E a gente precisa sempre de novo ser lembrados. Gente, mais uma vez, muito obrigada. E para vocês que estão nos assistindo, eu super incentivo vocês a conhecerem mais essa prática. Se você ficar com dúvidas, escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. Mas é como o Gui falou, a bicicleta você já tem. E se você precisa de ajuda para andar com a sua bicicleta, você pode também contar com a gente. Que Deus abençoe, que Deus guarde a todos vocês que estão nos ouvindo e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau!